conhece o Joaquin Phoenix como esse grande ator de sucesso, pode não saber que ele teve uma infância bem atípica antes de chegar aqui, com uma tragédia familiar que afetou toda Hollywood. Os mais novos talvez nem saibam que ele não foi o primeiro grande ator da sua família. Seu irmão mais velho, River Phoenix, foi uma das maiores promessas do cinema no início dos anos 90 e teve sua vida interrompida de forma trágica numa noite de Halloween, numa boate comandada por Johnny Depp. Hoje a gente vai conversar sobre a vida dos irmãos River e Joaquin Phoenix, uma história que envolve problemas com o pai, um culto religioso, abusos, fama e a morte terrível do River em frente aos irmãos. Vem entender tudo. Antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal porque tem muito vídeo pra você conhecer e maratonar. E já coloca aqui nos comentários o que mais você quer ver por aqui. E bora pro papo. O Joaquin Phoenix é o terceiro numa família de 5 irmãos. Os mais velhos são River e Rain, e os mais novos, Liberty e Summer Phoenix. Sim, em tradução literal, os nomes dos irmãos são Rio, Chuva, Liberdade e Verão. E tem um porquê, vou explicar. Na verdade, o sobrenome real deles nem é Phoenix. Vamos lá. Os pais da família, John e Arlene Bottom, não eram lá pais muito convencionais. O sobrenome oficial da família é Bottom. Eles estavam sempre se mudando pela América do Sul e pelos Estados Unidos sem residência fixa e levavam um estilo de vida hippie, como disse o próprio River. O River disse também que eles viviam uma situação desesperadora, que ele e a irmã, quando criança, cantavam nas esquinas da cidade em que eles estivessem em troca de dinheiro e comida para a família. Ele nunca frequentou uma escola comum, por exemplo. Os filhos nasceram com diferença de 1 a 2 anos de um para o outro, e cada um deles nasceu num lugar diferente. O River nasceu em Oregon, a segunda filha, Rain, nasceu no Texas, e o Joaquin Phoenix, terceiro filho, nasceu em 1974 em Porto Rico. E logo eles se mudaram para Venezuela, quando os pais entraram para um movimento religioso chamado Children of God. Eles foram nomeados arcebispos da Venezuela e Trindade e tinham a missão de espalhar a palavra desse grupo religioso. Assim como eu tenho a missão de espalhar a palavra da Insider pra vocês, antes que esse vídeo fique intenso demais. Tô aqui de novo de Insider porque eu fiz a festa no site deles. Essa é a minha blusa preferida de todas. Eu peguei ela em 3 cores diferentes porque eu amo esse caimento. Ao mesmo tempo que dá pra usar pra fazer exercício e tudo, eu acho ela super elegante e uso pra sair mesmo. E o que eu mais amei nessa parceria com a Insider é justamente essa versatilidade das roupas, de funcionar pra situações diferentes. Sabe aquela coisa de ter a roupa de sair e a roupa de ficar em casa? Pois então aqui não precisa, porque ainda dá pra lavar sem medo, porque a cor não desbota, ela desamassa no corpo, é tudo. Tudo o que é prático e rápido, eu quero. E você também, então cá está nosso cupom ISDesenrola, que te dá 12% de desconto em todo o site. Coloca tudo no carrinho, depois você seleciona o que você mais gosta pra levar. É o que eu faço, é perfeito, recomendo. Usem o cupom pra gente continuar com parcerias incríveis aqui no canal e muito obrigada por me apoiarem tanto. Eu tô muito feliz de Insider. Bora pro vídeo. Esse culto religioso que a família entrou, chamado Children of God, acreditava que o apocalipse estava próximo e pregava a criação de uma comunidade autossuficiente. Então os membros se isolavam da sociedade e formavam grupos que viviam basicamente do que eles conseguissem produzir ali entre eles. Empregos e escolas fora da comunidade eram proibidos e não tinha muita perspectiva de futuro além daquilo. Primeiro porque, o apocalipse estava aí. Segundo que aquela era a realidade que eles conheciam naquele momento. Então era assim, viva como se não houvesse amanhã, mas viva tudo aqui dentro desse grupo. O líder e fundador David Berg incentivava a poligamia e um relatório do gabinete da Procuradoria de Nova York documentou que ele incentivava até o incesto e que crianças foram abusadas com a desculpa de aumentar a tribo. Uma fugitiva de 14 anos passou 9 dias em uma comunidade do Children of God e testemunhou que foi abusada e quando se recusou a cooperar, foi confinada sozinha num lugar em 3 ocasiões diferentes. E existe uma suspeita aí muito grande de que o River Phoenix também tenha sido uma vítima de abuso do Children of God. Numa entrevista para a revista Details, ele contou que perdeu a virgindade aos 4 anos de idade e que bloqueou isso, sem dar mais detalhes. Em outra entrevista, perguntavam para ele se tinha alguma coisa que ele se arrependia de ter feito quando jovem, e ele respondeu que se arrependia de fazer amor.
Mas em 2019, o Joaquin Phoenix falou que o irmão estava brincando quando disse isso porque estava cansado de perguntas idiotas da imprensa. Então, fica aí a dúvida. E mesmo assim, o Joaquin Phoenix era bem novinho nessa época. A família deixou essa seita religiosa quando ele tinha só 3 anos e o River 7. Então o River tem muito mais lembranças desse momento do que o Joaquin. Em 1977, os pais começaram a se incomodar com o que acontecia por lá, começaram a ver umas coisas estranhas e criminosas e decidiram abandonar o Children of God. O Joaquin diz que eles receberam uma carta sugerindo algo suspeito e horrível e falaram: nem fudendo, vamos embora daqui. Ele também disse que seus pais eram idealistas e achavam de verdade que estavam num grupo que compartilhava das suas crenças e seus valores e que o que eles buscavam era segurança para a família. E aí, em 1977, eles foram embora num navio de carga com destino à Flórida. Nesse momento, a mãe dele estava grávida da 4ª filha, Liberty. Na intenção de começar uma vida totalmente nova, a família decidiu mudar o sobrenome para Phoenix, que significa Fênix, a ave que renasce das cinzas. E assim eles eternizaram esse sobrenome na história do cinema. Mas nesse momento, o Joaquin também deixou de se chamar Joaquin. Todos os outros irmãos tinham nomes ligados à natureza, né? River, que é rio, Rain, que é chuva, Liberty, liberdade, Summer, verão. E aí, pasmem, o Joaquin Phoenix se transformou em Leaf Phoenix. Leaf significa folha. Então sim, poderíamos agora ter o famoso ator de Coringa, Leaf Phoenix. Mas calma que mais pra frente ele vai alterar esse nome de volta pra Joaquin. Ainda bem. Agora a família Phoenix ficou na Flórida por um tempo, onde tiveram também a 5ª filha, Summer. E nessa época eles decidiram se tornar veganos e ativistas contra o maus tratos a animais, por uma experiência muito intensa, detalhada pelo Joaquin Phoenix. Durante um passeio de barco, eles viram pescadores matando os animais. E eles ficaram tão chocados e gritavam pra mãe, tipo: como que você não falou que é isso que a gente come, que isso daqui é peixe? E a mãe começou a chorar sem saber o que dizer. Foi um momento muito intenso e emocional, assim, pra eles. E isso se tornou uma coisa muito latente dentro deles, a ponto do River Phoenix uma vez sair chorando no meio de um encontro, porque a namorada tinha pedido um prato com frutos do mar. Tipo, ele ficou genuinamente triste. E a família era amorosa e próxima, mas o pai era complicado. O River via ele mais como um irmão mais novo, do qual ele tinha que cuidar, do que uma figura paterna. Desde que ele era pequeno, o John tinha problemas com o álcool e o River sempre entendeu que ele é quem teria que sustentar a família. E foi o que ele fez. Depois de um tempo na Flórida, a família se mudou para Los Angeles, onde a mãe conseguiu um emprego como secretária de um executivo da NBC, um canal de TV americano. Lá ela conheceu uma agente de talentos chamada Iris Burton, que viu os irmãos cantando na rua em troca de dinheiro e ficou encantada por eles. Ela começou a colocar os irmãos para fazerem comerciais, programas de auditório, aparecer cantando, animando a galera. Em 1982, as coisas mudaram para o River Phoenix, quando ele foi escalado para uma série de TV chamada Seven Brides for Seven Brothers. Ele chegou para o teste com seu violão, fez uma imitação do Elvis Presley e assim, roubou o coração de todo mundo. Ele tinha 11 anos e já era super carismático, talentoso e tinha muito jeito pra coisa. Ele começou a pegar uns projetos com mais frequência e fez um especial junto com o irmão mais novo, Joaquin Phoenix, chamado Backwards. Então todos os irmãos estavam se envolvendo em projetos aqui e ali. Ele conseguiu seu primeiro grande filme chamado Explorer, junto com o Ethan Hawke, em 1984, aos 14 anos de idade. Mas o papel que faria Hollywood olhar pra ele de um jeito diferente foi aos 16 anos no filme Conta Comigo, que tá na Netflix, inclusive, e fala sobre 4 amigos que ouvem rumores de que tem um corpo perdido na mata e decidem sair em busca desse corpo, num filme que se transforma numa jornada de amadurecimento pra eles. E a partir daqui, a carreira dele decolou de vez. Enquanto isso, os outros irmãos também estavam no entretenimento. A Rain participou de programas de TV e em filmes. As 2 outras irmãs, Liberty e Summer, tiveram carreiras mais curtas, mas em séries de TV também, como ER. E nesse momento, o Joaquin, que se chamava Leaf, também começou uma carreira no cinema no filme Space Camp. E teve papéis de mais destaque em Ruskies e O Tiro que Não Saiu pela Culatra, em 1989, onde ele assina como Leaf Phoenix.
Ele amou a atuação logo de cara, mas demorou pra encontrar papéis que fizessem seus olhos brilhar mesmo, sabe? Que combinassem com ele. Então ele tirou um tempo e foi viajar pro México com o pai. E o River, com a carreira decolando, participou de Indiana Jones e a Última Cruzada em 89, fez vários outros projetos até chegar no meu favorito e de muita gente também, que é Garotos de Programa, junto com o Keanu Reeves, um filme dirigido pelo Gus Van Sant, que é um dos meus diretores preferidos da vida. E a preparação para esse filme foi bem intensa e algumas pessoas atribuem esse como o início do fim do River Phoenix. Para se preparar para os papéis nesse filme, o River Phoenix e o Keanu Reeves foram viver de fato como seus personagens, experimentando várias drogas, convivendo com garotas de programa, realmente imersos na realidade do filme. Até então, o River era conhecido por ser um cara careta, certinho demais. Chegou até a ser mencionado pela revista People, destaque da nova geração de atores que vão ao cinema, evitam casas noturnas e são mais felizes em casa preparando o jantar para amigos. E ele foi mencionado junto com o Johnny Depp e a Winona Ryder, então assim, talvez quem escreveu essa matéria fosse muito ingênuo. Mas enfim. Até então, o River tinha essa imagem de garoto correto, natureba, que não se envolvia em problema e defendia os animais. Mas aí, pessoas que estavam no set de Garotos de Programa falam que ele mergulhou de cabeça no uso de drogas. Um ator disse: era a natureza dos filmes. Alguns desses caras já tinham passado por isso, e assim que as filmagens acabaram, eles seguiram em frente. Mas era a primeira vez pro River, e ele simplesmente enlouqueceu. Ele não era maduro o suficiente para deixar isso pra lá e voltar pra sua vida limpa. E o diretor Gus Van Sant diz que nunca viu nada disso no set, mas também falou um nunca se sabe, então assim, não botou a mão no fogo. Nesse momento, o River era o sustento da sua família inteira, sentia uma responsabilidade muito grande e chegou a falar pro Joaquim uma vez que ele precisava de só mais um filme para conseguir mandar a irmã deles pra faculdade. Sério. Foi ele que encorajou Joaquin Phoenix a voltar a atuar e voltar com o seu nome original, Joaquin Phoenix. E o Joaquin contou anos depois que o River não pediu pra ele continuar atuando, ele exigiu, tipo, continue. Ele falou: River me disse, você vai ser ator e vai ser mais conhecido do que eu. Eu e minha mãe nos olhamos do tipo, que porra ele tá falando? Eu não sei por que ele disse isso. Eu não tava nem atuando naquele momento. Mas ele também disse isso com seriedade, ou como se soubesse de algo que parecia tão absurdo pra mim naquela época. Mas é claro que agora você olha e fica, como ele sabia? Depois de Garotos de Programa, o River Phoenix fez mais 3 filmes com a sua família quase dependendo inteiramente dele. Em 1993, ele estava filmando Entrevista com o Vampiro no Novo México. Mas como iam filmar uma cena noturna que não precisava dele, o diretor autorizou que ele voltasse para Los Angeles por uns dias. Ele voltou para a cidade, onde, segundo um amigo, Bob Forrest, ele passou uns dias se divertindo e usando drogas com o John Frusciante, um guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Eles eram super próximos e o River já tinha até participado de um clipe do Red Hot da música Breaking the Girl. Guarda essa informação. Na noite de 30 de outubro de 1993, o River, junto com a namorada Samantha Mathis e os irmãos Joaquin e Rain, foram se divertir à noite num clube muito famoso em Los Angeles nos anos 90, chamado The Viper Room, que na época tinha sido comprado pelo Johnny Depp e se tornado o paraíso das celebridades. Eu sou um pouco obcecada com as fotos dos famosos no Viper Room. Era um lugar onde eles podiam curtir, sem ser incomodados, onde acontecia de tudo também. Vale um vídeo só sobre o Viper Room, me conta se vocês se interessam. A namorada do River achou que eles só iam deixar os irmãos dele lá e iam embora. Mas quando eles chegaram, o River viu a galera tocando, o pessoal do Red Hot estava lá, o Johnny Depp estava no palco e chamaram o River para ir lá também tocar com eles. O River adorava tocar. E eles acabaram ficando. Ela disse que não queria ficar, estava incomodada, mas que o River já estava meio chapado quando eles chegaram, enfim, ficaram. E o que aconteceu depois disso é um grande mistério, mas a versão considerada aí a oficial, que reúne relatos de pessoas que estavam lá, é que o John Frusciante, o amigo dele do Red Hot, chegou pra ele com um copo e falou: River, bebe isso aqui porque vai fazer você se sentir incrível. E o River só pegou o copo da mão do amigo e virou direto. Na hora, ele começou a se sentir mal, cambalear e falou: o que você me deu? Que merda tem nesse copo? E o que tinha nesse copo era Speedball, que é uma mistura de cocaína com heroína. River Phoenix, passando mal, na tentativa de se acalmar, tomou um Valium, um calmante, mas já vomitou na hora. A namorada dele estava no banheiro e quando saiu, pensou que ele estava brigando com alguém porque viu ele sendo levado para a saída dos fundos do Viper Room. E na realidade, ele tinha sido levado para fora para tomar um ar, ver se ele melhorava.
Mas assim que saiu, ele caiu no chão e começou a convulsionar. O Joaquin Phoenix ligou desesperado para a emergência e essa ligação foi gravada. É muito triste. How old is he? He's 23. Stay on the line with me and calm down a little bit, all right? Yeah, I'm calm, but he's having seizures. Get over here, please. You must get over here, please. Okay, take it easy, okay? Okay, now I think he has Valium or something. I don't know. Please, because he's dying, please. Quando os paramédicos chegaram, o coração do River já tinha parado de bater. Ele foi levado para o hospital, mas foi declarado morto menos de 1 hora depois, às 1h51 da manhã. Foi uma morte muito traumática para a família e para os amigos, que evitam ao máximo falar sobre isso. O próprio Joaquin fala muito pouco sobre o irmão, com certeza porque é uma dor muito grande e a mídia tende a transformar em espetáculo, né? As citações que eu trouxe aqui são algumas das poucas vezes em que o Joaquin falou sobre o River na vida. O John Frusciante caiu numa depressão e dependência profunda de drogas e chegou a dar uma entrevista terrível, dizendo que a morte do River foi o melhor, porque ele não queria mais viver, o que assim, não é verdade. Everybody dies. I don't think it's that big of a deal. No? For instance, in River's case, I think it's more of a shame that he was doing something he didn't like. I think it's more of a shame that he was born than he died. Because he didn't like this life, he didn't like this place, and he's in a better place now. Ele era um garoto muito idealista, queria que o mundo fosse mais bonito, tinha seus traumas, mas dizer que ele queria que a vida acabasse, ninguém concorda com isso. Mesmo quem cria 1000 teorias do porquê ele teria bebido o Speedball, gente, foi uma decisão terrível dentro de uma balada com amigos. Não foi premeditado, não foi pra acabar com a própria vida, eu não acredito nisso. Pra mim, ele nunca imaginou que aquilo fosse matar ele, assim como o John Frusciante também não. Eu vi relatos de algumas pessoas dizendo que, como ele não era realmente assim um usuário frequente, ele era um amador, digamos assim. Tudo isso teve um efeito no organismo dele que talvez não teria no do John Frusciante, por exemplo, que entregou pra ele, obviamente, não pensando que o River ia morrer. De qualquer forma, enfim, uma morte terrível, decisões horríveis e é muito triste. Eu contei que o River estava no meio das filmagens de Entrevista com o Vampiro, né? O ator que substituiu ele nesse filme, Christian Slater, doou todo o seu salário para 2 instituições de caridade preferidas do River. E o ator que se tornou seu maior discípulo e herdeiro, digamos assim, foi o Leonardo DiCaprio, que ficou com os papéis que seriam do River Phoenix. E o DiCaprio realmente se espelhava muito nele. Eu cresci reverenciando o River Phoenix como o maior ator da minha geração. E tudo que eu sempre quis foi a chance de apertar sua mão. E tem uma coincidência horrível que é dita em Hollywood, de que eles se encontraram numa festa no dia da morte do River. Que o DiCaprio queria muito cumprimentar ele e do nada ele sumiu. E aí ele perguntou, ué, onde que o River foi? E alguém respondeu, The Viper Room. Essa história me arrepia tanto, mexe demais comigo pensar que esses 2 atores tão parecidos em Hollywood, o River sendo referência para o Leo, se desencontraram na noite da morte dele. É muito sensível. O Ethan Hawke também falou sobre a influência do River na sua vida. Meu primeiro parceiro de tela teve uma overdose na Sunset Boulevard, que é a avenida onde fica o Viper Room. Ele era a luz mais brilhante e essa indústria o mastigou. E isso foi uma grande lição para mim. Se eu tivesse que dar uma razão pela qual nunca me mudei para Los Angeles, seria que acho que é muito perigoso para um ator como eu estar naquele tipo de ambiente. Mas quem carrega de fato o legado do River é o seu irmão, Joaquin Phoenix. Ele disse que sempre se sentiu em dívida com o irmão, porque o River ajudou ele a redescobrir seu amor pelo cinema. When I was 15 or 16, my brother River came home from work and he had a VHS copy of a movie called Raging Bull. And he sat me down and he made me watch it. And the next day he woke me up and he made me watch it again. And he said, you're gonna start acting again. This is what you're gonna do. And he didn't ask me, he just told me. And I am indebted to him for that because acting has given me such an incredible life. Ele também contou que na época que o River morreu, a família não tinha noção do tamanho do seu sucesso, porque eles não viviam muito no meio ali do entretenimento.
E quando ele morreu, começaram a aparecer até helicópteros sobrevoando a casa da família, no momento que eles estavam totalmente vulneráveis. E isso atrapalhou muito o processo de luto para a família. A mãe dele concordou e disse que ainda passa por momentos de tristeza por não ter lidado com a perda do filho como deveria na época. O processo de luto acontece do nada, sabia? Eu estou dirigindo e de repente sinto isso. E dou boas-vindas a esse sentimento. Joaquin Phoenix voltou a atuar 2 anos depois da morte do River e nunca mais parou. Agora ele está prestes a retornar a um dos seus maiores papéis, que já lhe rendeu o Oscar, que é Coringa. E todo o resto vocês já sabem. A história do River Phoenix me toca demais e há muito tempo eu queria fazer esse vídeo, então ele é bem especial pra mim. Espero de coração que vocês tenham gostado e me conta o que mais vocês querem ver por aqui. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.